Fala, alma viajante, aqui é o Fê e hoje vamos embarcar no melhor roteiro de 3 dias em BH, aprovado por mais de 630 mil pessoas. Utilizei tecnologia de ponta para procurar os melhores lugares e colocar os lugares próximos para você aproveitar ao máximo. Se você quer embarcar nessa viagem com mais de 630 mil pessoas, prepara o pão de queijo e vem comigo. Belo Horizonte hoje conta com mais de 2.300.000 pessoas e nosso primeiro dia em BH já começa lá no alto. Para sentir a energia da cidade, vamos direto para a Praça Governador Israel Pinheiro, a famosa Praça do Papa, no bairro de Mangabeiras. Imagine só essa cena, você chega e uau! Uma vista panorâmica espetacular de Belo Horizonte se abre bem na sua frente. Não é à toa que mais de 33 mil pessoas deram uma nota média de 4,6 estrelas para esse lugar no Google. É o tipo de visual que já justifica a viagem, não é? Energia pura para começar com tudo. A praça foi inaugurada em 1980, em homenagem à primeira missa de um papa na cidade de Belo Horizonte. Esse passeio ele está só começando e você vai ver muito mais aventura. Nosso próximo passeio é aproximadamente 3,5 km da Praça do Papa. Mas vamos para a região da Praça da Liberdade, onde tem muita coisa para você fazer. Mas hoje vamos fazer um passeio especial. Imagine um espaço onde arte, cultura e história se encontram em perfeita harmonia. Esse é o Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Belo Horizonte. Localizado no coração da cidade, ele é um ícone da cena cultural mineira e oferece uma experiência única, tanto para os amantes de arte, quanto para quem busca inspiração. O seu prédio ele é histórico, com detalhes arquitetônicos que remetem à riqueza do passado. Contrasta belamente com exposições contemporâneas, performance e oficinas que renovam o espaço constantemente. A entrada costuma ser gratuita ou a preços simbólicos, tornando o acesso à cultura democrática e envolvendo toda a cidade. Aqui, cada visita transforma-se em uma jornada de descobertas, onde a criatividade e o conhecimento se unem para encantar o público. Seja você um turista em busca de novas experiências ou um morador de Belo Horizonte querendo se reconectar com sua cidade. O Centro Cultural Banco do Brasil oferece um roteiro inesquecível de arte, cultura e emoção. E lembre-se que todas as informações de endereço, site, horários, quando disponíveis estão aqui no vídeo. Mas essas informações podem mudar com o tempo e em épocas do ano, então vale a pena conferir antes. O Centro Cultural tem uma avaliação de 4,8, com mais de 21 mil avaliações. E lógico que vai bater aquela fome, não é? Você vai querer ficar de barriguinha vazia? Não, porque já está na hora de almoçar e nós temos 3 indicações para você. Pensando em você, eu utilizei cálculos matemáticos para encontrar as melhores opções dentro de um raio de 1,5 km para você não precisar andar muito. Apenas 170 metros, o Genaro, nota 4,7. É uma ótima pedida se você gosta de comer italiano. As pessoas que vão ali dizem que é um dos melhores lugares onde já comeram italiano. Ótimas massas, cardápios de vinho e tudo o que você precisa imaginar. Agora, se você não quer comida italiana e quer comer um belo japonês, o Natsushi BH, a uns 570 metros, também arrasa com 4,7 estrelas. Além de rodízio, onde você pode alimentar esse monstro dentro de você, tem várias opções japonesas para você se deliciar e ganhar uns quilinhos. Agora, se a pedida é aquela mineiridade, com toque moderno, o Redentor Bar, a 780 metros com nota 4,5, é o lugar. Todos prontinhos para o almoço. No site deles você pode dar uma olhada no menu e ver uma variedade de opções. E aqui uma coisa importante, presta atenção. Fê, eu quero comer um dogão, uma coxinha. Ô alma viajante, você pode escolher o que você quiser. Na região é o que não falta de opção. Eu não tenho vínculo e patrocínio com nenhum dos lugares citados nesse vídeo. São sugestões para você em cima de pesquisas com cálculos chamados índices ponderados. Não é só levado em consideração nota e quantidade de avaliações. Acho que é importante ser honesto e transparente com vocês. Agora que você já alimentou esse animal doméstico chamado estômago, é hora de embarcar para o nosso segundo turno, porque ainda tem coisas incríveis para conhecer. A partir da tarde, a uns 3 km ali, chegamos ao Mirante dos Mangabeiras.
Lembra da visita lá na Praça do Papa que nós fizemos? Aqui a coisa fica ainda mais séria. Com decks de madeira estrategicamente posicionados, você tem aquele visual panorâmico da cidade inteira, como a Serra do Curral de moldura, que também dá para você fazer aquela trilha. É de cair o queixo. Quase 10 mil avaliações confirmam, nota 4.8, então prepara o celular porque a foto aqui é obrigatória. E sabe o que é melhor? Grudado no mirante, só a 750 metros temos o Parque das Mangabeiras. Pensa num registro de um respiro verde gigante pertinho do centro. É um parque imenso, aos pés da Serra do Curral, perfeito para caminhar por trilhas, fazer piquenique ou simplesmente relaxar e sentir a natureza. Mais de 12 mil pessoas já avaliaram e a nota é 4.6. É o lugar ideal para desacelerar no fim da tarde e recarregar as energias. Sabe por quê? A noite está só começando, galera. A noite pede um jantar à altura, concorda? E opções não faltam. Então, para facilitar sua vida, separamos 2 restaurantes próximos do último local que você esteve e 2 com as melhores notas da cidade. Então você pode escolher. Ali pela região dos Mangabeiras, Anchieta, a uns 2 quilômetros do parque, o Coco Bambu Anchieta se destaca com uma nota impressionante de 4.8, dada por mais de 25 mil pessoas. É garantia de qualidade. Se a vibe for pizza, a pizzaria Mangabeiras, a 830 metros, nota 4.4, é uma ótima pedida de local. Agora, se você não se importa em andar um pouquinho mais longe, a uns 3 km dessa região, para uma experiência top, o Coco Bambu Conceito BH Shopping também é uma ótima pedida. Tem nota 4.9, escolha o seu estilo e brinde seu primeiro dia em BH, porque nós já vamos para o segundo dia. Amanhã já começa nosso segundo dia na capital mineira e para começar sentindo a verdadeira alma de BH, nosso destino é o Mercado Central. O Mercado Central é uma experiência sensorial completa. Se prepare para um labirinto delicioso de cores, cheiros e sabores. São corredores e mais corredores lotados de tudo que é mineiro. Queijos que vêm como você nem imagina que existam, doces de leite de comer rezando, cachaças artesanais, artesanato autênticos, tempero e dizem até que o ET de Varginha passou por ali para fazer umas compras. Bom, eu não sei se é verdade, mas é o que dizem. Só sei que é impossível sair daqui de mãos e sacolas vazias. E olha esse dado, mais de 150 mil avaliações no Google com uma média de 4.7. Precisa dizer mais? É parada obrigatória. Do Mercado Central, estamos pertinho, ali a 1 quilômetro, daquela área que já conquistou nosso coração, a Praça da Liberdade. Aí você vai falar, de novo, Fê? Sim, porque essa região é tão rica que sempre tem algo novo para você ver. Que tal explorar aquele museu que ficou faltando ontem? Ou simplesmente sentar num banco, admirar a arquitetura dos prédios históricos ao redor e sentir o ritmo da cidade. E decidir colocar a praça no outro dia, porque você não quer ficar visitando praças e parques o dia inteiro, né? Tem que ter novidades, tem que ter variações. E o almoço de hoje, se lembra das dicas de ontem, que ficaram pertinhos da praça? Como a região é a mesma, fica a mesma dica, lembrando de sempre dar uma olhadinha nos horários e dias que podem ser diferentes. Depois do almoço, que tal o respiro no meio da agitação do centro? Apenas 1,5 km da Praça da Liberdade, encontramos um verdadeiro oásis, o Parque Municipal Américo René Gianetti. Esse é o parque mais antigo de BH, um refúgio verde com lago que dá até para andar de pedalinho, um coreto charmoso e árvores centenárias que garante uma sombra maravilhosa. É um clássico que se transporta para outra época, perfeito para uma caminhada tranquila. Se reconectar com a natureza e mandar aquele beijinho no ombro para as inimigas de plantão, porque agora nós vamos para o Palácio. E é uma curtíssima caminhada de 200 metros do Parque Municipal, damos de cara com a imponência do Palácio das Artes. Gente, que complexo! É o principal centro de artes de Belo Horizonte. Mesmo que você não vá assistir a um espetáculo, o que seria ótimo, vale muito a pena entrar e admirar a arquitetura modernista assinada por Oscar Niemeyer.
Fala a verdade, o velhinho era o Picasso dos tijolos aqui no Brasil. Sem piadinhas, sem trocadilho, viu? Ver as exposições que costumam rolar nos corredores e sentir a atmosfera cultural vibrante do lugar é um ícone que respira arte que você não vai se arrepender. E chegou a noite do nosso segundo dia, onde nós vamos celebrar as descobertas de hoje. Se você quer dar uma respirada, tomar alguma coisa, comer e ainda bater um papo ao som de música ao vivo, fica aproximadamente 1 km do nosso passeio, o Monte Bar Restaurante. Agora, o Coco Bambu Minas Shopping e o Coco Bambu Del Rey, que tem uma nota incrível. E eu juro para vocês, nós não estamos sendo patrocinados pelo Coco Bambu, mas parece que o pessoal de Belo Horizonte, eles aqui e quem vai em Belo Horizonte ama o restaurante, porque a cidade tem 5 e todas super bem liderando na cidade. Nosso terceiro dia em Belo Horizonte reserva um dos cartões postais mais famosos do Brasil, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Mas antes da arquitetura, que tal um pouco de diversão? Começamos no Parque Guanabara, ali na Orla da Lagoa. É um parque de diversões clássicos, raiz, sabe? Que garante aquela vista linda da lagoa, brinquedos para todas as idades. E a menos de 1 km dali, chegamos à esplanada do Mineirão, o gigante da Pampulha. Mesmo fora de dias de jogos, vale demais a visita. Sentir a grandiosidade do estádio, palco de tantas histórias, tirar fotos da esplanada, que é enorme e ótima para caminhar, admirar a arquitetura e, claro, a vista do entorno da lagoa. E se bateu aquela fome perto da Pampulha, prepare-se porque aqui a culinária mineira brilha e brilha forte. A 470 metros do Mineirão, o Meu Bar Mineiro já te conquista pelo nome e entrega aquela vibe de boteco mineiro autêntico. Já o Chopp de Fábrica Pampulha tem uma comida tradicional mineira e uma experiência imperdível. Para quem não abre mão de um churrasco, o Farroupilha Grill, a uns 630 metros dali, com 4.1 de nota. Difícil você vai ser escolher onde comer, né? Não faltam opções. Depois dessa imersão na Pampulha, pegamos um trajeto um pouco maior, cerca de 7 km dali, para você voltar no tempo e mergulhar no coração histórico de BH, a Praça 7 de Setembro, com seu famoso obelisco carinhosamente apelidado de Pirulito. Este é o marco zero da cidade. É um ponto de encontro super movimentado, onde você sente a vibração do centro de BH. E tem muitas pessoas, um comércio enorme ao redor. Ali você vai encontrar de tudo, lojas, restaurantes, teatros. Ali é um lugar para levar uma lembrancinha de BH. E coladinho na praça, só a 200 metros, encontramos um refúgio de paz e beleza. O Santuário São José, mais conhecido como Igreja São José. Que construção magnífica. Por fora, ela já impressiona, mas por dentro, a riqueza dos detalhes, os vitrais, a arquitetura neogótica, ela é de tirar o fôlego. Vale muito a pena entrar, sentar um pouco e admirar. Agora a noite chegou e é uma ótima opção para você, é o Tudo na Brasa. Ali você vai ter de tudo um pouco realmente. Massas, churrascos, pizzas, lanches, é um lugar para todos os gostos. E aqui uma dica importante. Você não precisa necessariamente ir em todos os lugares. O importante é você se divertir. Às vezes ir em 1 ou 2 lugares é melhor do que ir em vários. Pense sempre em qualidade e não em quantidade. O nosso intuito aqui é te ajudar a elaborar um ótimo roteiro com nossas pesquisas e tecnologia de ponta. Se você quer conhecer o que fazer à noite em BH, passeios com crianças, saber se vale a pena morar em Belo Horizonte, tem uma playlist completa sobre BH. Vou deixar aqui do lado para você assistir e eu te vejo lá.